Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero conversar contigo sobre um tema que é bem confuso e bem polêmico, na verdade. Polêmico porque a gente não tem uma única resposta. E eu quero falar sobre tempo. A gente sabe o que é tempo, né? Mas tu consegue explicar o que é tempo? O que é tempo para ti? Eu sempre falava muito sobre o que é o tempo e o direito, e tudo isso que envolve esse tema tão complicado nas minhas aulas de teoria do direito. Lá eu falava de vários teóricos, como François Hoste, como Niklas Luhmann, e outros doutrinadores e filósofos que tentaram determinar o que era o tempo. Até do Santo Agostinho eu falava. Mas a verdade é que ninguém nunca conseguiu trazer uma única definição sobre tempo. Isso porque a gente sabe o que é tempo, mas é difícil de explicar, né? Santo Agostinho falava isso. Se tu me pergunta se eu sei o que é, mas se tu me pede para explicar, eu já não consigo mais. Então, o tempo ele vai variar muito de pessoa para pessoa. A gente tem uma compreensão do tempo de acordo com a nossa própria vida, de acordo com a nossa compreensão das coisas. Mas uma coisa é verdade, né? Todo mundo tem 24 horas por dia. E por que algumas pessoas aproveitam tão melhor o tempo do que outras? Por que será? E hoje, nesse vídeo, eu não quero falar sobre teoria ou sobre confusões e polêmicas e enfim. Eu quero falar sobre o tempo da faculdade. Eu quero falar sobre esse tempo da faculdade em que parece que a gente não tem tempo para nada e tanta coisa acontece ao mesmo tempo que a gente simplesmente se sente perdido. Acontece contigo também? Comigo acontecia muito e eu quero te dar algumas dicas para melhor aproveitar todo esse tempo. Bom, antes de mais nada, eu queria te explicar que todo mundo quer ganhar tempo, né? Mas a gente acaba quase sempre perdendo esse tempo. Pessoalmente, eu acho que a gente pode comprar tempo. Então, a gente pode comprar tempo quando, por exemplo, ao invés de usar uma viagem por meio terrestre, ao invés de ir viajando de ônibus, a gente compra uma passagem de avião. Então, eu consigo comprar o tempo quando, ao invés de ficar 12 ou 13 ou 15 ou 20 horas num ônibus, eu consigo fazer uma viagem em 1h30, por exemplo. A gente também consegue comprar o tempo quando algum dos nossos itens tecnológicos começam a ficar velhinhos e já não dão conta de fazer tudo que tinham que fazer num tempo aceitável. Então, quando o nosso computador começa a ficar muito devagar, a gente compra um novo computador e a gente compra tempo. Só que nem sempre a gente consegue comprar esse tempo, né? Às vezes, todo o dinheiro do mundo não nos faz comprar o tempo que a gente precisa. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas nem todo o tempo tu vai conseguir comprar. E aí? E aí que às vezes, com pequenas práticas, com pequenas atitudes, a gente pode ganhar esse tempo sem ter que gastar dinheiro nenhum. Eu vou te dar 3 dicas sobre isso agora. As minhas dicas vão versar sobre a faculdade, mas talvez tu possa aplicar também na tua vida pessoal, tá? Agora, a primeira delas é a seguinte: não tenha medo de aproveitar as oportunidades que vão aparecer no teu caminho. Eu tô falando de estágio, eu tô falando de projeto de pesquisa, de projeto de extensão, de um curso, enfim, todas essas possibilidades que a gente vai ter na faculdade, mas que muitas vezes por um receio, por uma insegurança, a gente deixa passar. O tempo da faculdade é o tempo pra gente fazer tudo isso. Se tu deixar isso passar e não fizer ali, tu pode até recuperar depois, só que vai ser muito mais difícil. Então, eu tô falando isso porque aconteceu na minha vida, porque eu perdi o meu tempo e eu tive que recuperar depois. No momento em que uma oportunidade aparecer, tu tem que refletir se ela vai contribuir para o teu futuro e se sim, tu tem que agarrar ela. Agarra e aproveita. Depois de formados, a gente sabe, a gente começa a perceber muita coisa que a gente deixou de fazer por bobice, né? Por medo, por receio, por uma insegurança. E se a gente tivesse feito, talvez depois algumas coisas pudessem ter sido mais fáceis. Eu vou te dizer uma oportunidade que eu me arrependo muito, que foi um estágio que eu deixei de fazer junto com uma juíza, certo? Em razão de eu ter outros projetos na época. Talvez não fosse o momento, talvez, mas eu tenho certeza que eu teria aproveitado muito, crescido e focado mais em minha faculdade se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, que eu acabei não aproveitando por vários pensamentos de receio, de medo, de ansiedade que eu tinha.
Então, o tempo da faculdade é agora. Aproveita, esses anos passam e depois a gente acaba muitas vezes se arrependendo, porque por mais que tu tente recuperar aquilo que foi, não volta. A segunda dica que eu tenho para te dar especificamente sobre a tua faculdade é que não estudar hoje é perder tempo. Como assim, professora? Bom, eu vejo que muitos alunos vão levando a faculdade do jeito que dá. Então, eles economizam nos estudos, eles economizam no tempo que eles ficam em aula, eles economizam em várias atividades para fazer da forma mais rápida possível, para ganhar tempo. Só que esse ganho de tempo, em que tu vai deixando de fazer o melhor que tu pode na faculdade, para poder fazer outras coisas ao mesmo tempo, é um tempo que tu vai perder no futuro. Na verdade, o tempo que a gente aplica hoje no nosso aprendizado, no nosso estudo, no jeito que a gente lida com a faculdade, é um tempo que a gente ganha mais pra frente. Sabe por quê? Porque o que tu não estudar hoje, o que tu não fizer bem feito hoje, o futuro vai te cobrar. E aí vai ser o tempo do futuro que tu vai perder tentando recuperar o que tu deveria ter feito durante tua faculdade. É como eu disse, né? A gente até tenta recuperar, a gente até consegue algumas coisas recuperar mais pra frente, só que às vezes o tempo do futuro custa mais caro. Então, eu tive uma aluna, por exemplo, que veio conversar comigo depois de formada, e ela falava assim, professora, durante a faculdade eu tive tempo, mas eu não fazia como devia fazer. E aí, depois que eu me formei, eu percebi que se eu tivesse estudado durante aquele tempo que eu estava ali para fazer isso, hoje eu estaria muito melhor. Porque eu me formei e eu tive que recuperar e voltar coisas da minha faculdade, que eu deveria ter feito lá. Só que hoje é muito mais caro, porque eu já deveria estar no mercado de trabalho. Eu já deveria estar trabalhando e eu não me sinto segura e eu não tenho condições de trabalhar. Eu vou ter que voltar para aquilo que eu deveria ter feito antes. Quando ela me falou isso, eu pensei, pois é, né? A gente às vezes acha que está ganhando tempo em alguns atalhos, em alguns caminhos que a gente toma, quando na verdade a gente está usando o tempo do nosso futuro. E aí? Será que os 10, 15 minutos que tu tem que revisar o conteúdo por dia é uma perda de tempo? Ou será que é um investimento no tempo que tu vai ganhar depois de formado? Tem que pensar nisso. E a minha terceira dica, eu acho que é a mais óbvia de todas, mas a que a gente mais tem dificuldade de colocar em prática. E é o seguinte, para tu poupar tempo, tu tem que organizar o teu tempo. Como que eu faço isso, professora? Decidindo antes. Sempre que a gente já tem decidido aquilo que a gente vai fazer naquele dia, naquela semana, naquele mês, a gente não tem que gastar a nossa energia tomando decisões e decidindo em cima da hora. Então, quando tu já sabe as tarefas que tu tem para fazer para amanhã, quando tu acordar, tu já com aquilo em mente, tu consegue já partir direto pro que tu tem que fazer. Se toda manhã tu acorda tendo que decidir o que tu tem que fazer durante o dia, tu perde um tempo, tu já vai gastando a tua força de vontade. Chega no final do dia, às vezes tu não terminou o que tu tinha que fazer, tu não tem os resultados que tu queria e tu tá exausto. E aí? E aí que a melhor forma de ganhar tempo é organizando esse tempo. A organização é a melhor resposta. E eu sempre digo, a gente tem que programar a nossa vida, programar os nossos dias e as nossas semanas. Então, todo domingo, prepara a tua semana. E toda noite, antes de dormir, prepara o que tu tem para fazer no dia posterior. É tão mais fácil acordar sabendo quais são as atividades do dia, porque aí tu não gasta tempo definindo, tu não gasta tua mente, tu não gasta tua força de vontade, tu não perde tempo, tu ganha tempo. E no dia anterior, tu já é cansado, tu conseguiu definir. Porque assim, a gente definir para o outro dia não é tão difícil quanto a gente definir no mesmo dia, sabe por quê? Porque quando tu tem que decidir o que tu tem que fazer agora, parece que pipoca um monte de coisa. Quando tu define na noite anterior, pelo menos, ou tu apenas revisa aquilo que tu já tinha previsto, a única coisa que tu tem que fazer é organizar aquelas atividades. Tu sabe o que ficou do dia para amanhã, tu já prevê o que tu vai fazer e quando tu acorda, quando tu tá com o teu dia começando, tu não tem que se preocupar com isso.
Tu já tá no teu costume, no teu hábito. Tomei meu café e agora vou fazer tal e tal coisa. Cada um de nós vai ter uma rotina diferente. Então, talvez eu não tome café, talvez tu, enfim, faça outras coisas quando tu acorda. Agora, a gente tem que criar o hábito de já acordar sabendo quais são as tarefas do dia. Ah, mas se acontecer algum imprevisto, bom, não tem problema. Quando tu consegue controlar o controlável, o que é incontrolável, ele é só um pontinho no teu dia. O imprevisto sempre vai acontecer, mas tu lida muito melhor com ele quando o restante da tua vida está organizada e equilibrada. Eu falei já muito sobre isso e vou falar muito, mas é importante que tu abra esse pensamento, essa mentalidade aí na tua cabeça. A organização, ela é essencial para a gente ganhar tempo, para a gente economizar tempo e, inclusive, conseguir aplicar ele da melhor forma possível em outras ocasiões, em outras atividades que vão ser muito mais prazerosas também. Se eu consigo ter o tempo da tarefa e o tempo do lazer, eu tenho uma vida muito mais completa, muito mais equilibrada. E a grande verdade é que o tempo, ele é que nem investir na bolsa de valores, né? Se tu investir direitinho, tu pode ter um retorno incrível. Agora, se tu investir mal, pode ser que tu fique até devendo. Tu investiu, mas tu acabou ficando, né, devendo para os outros, ficou pior do que tu iniciou. E aí? E aí que o tempo, ele também pode ser um investimento bom ou um investimento ruim. A gente pode investir ele de forma correta ou não. Eu tenho certeza que ninguém quer investir de forma errada, né? Mas como que tu vai fazer isso? Pensando e te organizando. Bom, o vídeo acabou ficando bem filosófico, mais do que eu gostaria, certo? Mas é importante que de vez em quando a gente pare para refletir. E aí, tu vai ter que analisar a tua vida, a tua rotina e o teu tempo. Como tu tá tratando o teu tempo? De que maneira tu tá investindo ele? De forma certa ou de forma errada? Então, todas as decisões que a gente tomar vão ter custos, né? Então, pode ser que tu decida estudar hoje para não ter que pagar esse custo no futuro. O custo que tu vai pagar é, talvez hoje, abdicar de algumas coisas porque tu prevê o que tu vai ter no futuro. Pode ser o contrário. Hoje eu vou aproveitar a minha vida, ter o meu lazer, ter minhas oportunidades de, enfim, sair e aproveitar, e eu vou pagar no futuro. O custo vai vir, né? A gente sempre vai ter um custo. Agora, a decisão que a gente tomar vai dizer se a gente vai pagar agora um custo ou se vai ser um custo mais pra frente. E a grande questão é que a gente nunca sabe qual vai ser o custo do futuro. É que nem pedir empréstimo para banco, né? Tu sabe o que tu tirou do banco hoje, mas em razão de juros, em razão de correção monetária, tu nunca sabe exatamente quanto tu vai ter que pagar. E o tempo é a mesma coisa. Então, a gente tem que começar a se organizar. Esse vídeo eu fiz para que tu tenha essas 3 dicas e comece a pensar em como aplicá-las na tua própria vida. Tu tá evitando alguma coisa por medo? Tu tá achando que cortando alguns caminhos tu tá economizando tempo, quando na verdade tu tá criando uma dívida para o futuro? Tu consegue te organizar no teu tempo para fazer tudo que tu tem que fazer? Eu quero que tu pense nisso, porque o tempo, ele é muito relativo, né? A gente não consegue dizer o que ele é, mas a gente sabe a importância que ele tem na nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue mais recuperar. O que passou, ficou, eu só consigo planejar. Então, se até aqui tu teve alguma atitude que te fez perder tempo, talvez não tenha como mudar o passado, mas tem como mudar o futuro, certo? E eu desejo que tu consiga fazer isso a partir desse vídeo de hoje.